nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. É uma alegria muito grande podermos entrar no seu lar, na sua casa, com o programa Tempo de Comunhão. Esta programação está sendo construída para levar até você a palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida e vida abundante. Eu me lembro de uma narrativa bíblica onde diz que os discípulos de Jesus estavam num barco no meio do Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago lá em Israel. E veio uma grande tempestade e eles estavam aflitos. E o texto sagrado diz que Jesus veio andando por sobre as águas ao encontro deles. Isso significa o cuidado de Deus, o quanto Ele se importa conosco. De repente você se sente no meio de uma tempestade, no meio de aflição, angústia, tristeza, dizendo, olha, eu vivo num país de corrupção, eu vivo num país de desmandos, eu vivo num país de mentirosos, eu vivo num país de pessoas falsas, acho que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que tem jeito sim. Por maior que seja a tempestade, por mais contrário que seja o vento, saiba de uma coisa, Jesus ele vem andando sobre as águas para encontrar com você, aonde quer que você esteja, para trazer alívio, paz e esperança ao seu coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com você. A palavra de Deus também diz que Jesus fala assim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vier a mim tem a paz. Quer conhecer o caminho, a verdade e a vida? Escute o programa, leia a palavra de Deus, será mudança na sua vida. Nós queremos convidar você agora para uma música muito especial, gravada aqui no nosso templo, no nosso culto. Nós fazemos todos os finais de semana. E logo a seguir uma mensagem muito especial para ministrar ao seu coração, para trazer informações, revelações até da palavra de Deus ao seu coração. Depois voltaremos para ter um tempo de oração com você. O tema é o poder da fé, o poder da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, texto sagrado diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ouça isso, queridos, a fé, ela é um instrumento poderosíssimo que Deus nos deu. A fé é um instrumento e a fé também é uma arma poderosíssima. A maioria de nós cristãos não sabemos como usar a fé, nem como instrumento e nem como arma. Como arma eu uso contra as adversidades e como instrumento eu uso para ter comunhão com Deus. Não usamos a fé para arrancar algo de Deus.
Você não usa a fé para lutar, para ter uma peleja com Deus. Não, não é assim que funciona. Em Hebreus capítulo 11, versículo 2, vamos ver esse versículo com detalhe. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, quem de Deus se aproxima, precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que se aproximam dEle. A palavra aqui, agradar no grego, euaresteu, ou euaresteu, significa deixar Deus contente. O primeiro contato que eu faço com Deus é mediante a fé. Eu me aproximo de Deus mediante a fé. Agora, queridos, depois é que vem a experiência da fé, os frutos da fé. Lembrando que a fé, ela habita no nosso espírito. Você pode encontrar a palavra grega cardia, que é coração, mas referindo-se ao espírito e não à alma. A fé, ela habita no nosso espírito. Com o coração é que se crê. Eu creio no espírito. Preciso entender isso. Com o coração é que eu creio. O sentimento, o nosso sentimento, as nossas emoções habitam na nossa alma, não no nosso espírito. Muitos de nós esperamos, por exemplo, sentir a presença de Deus, para crer que Deus está presente. Só que não é assim. Não é primeiro sentir, é primeiro crer. Primeiro o Espírito é que toma liderança. Depois a fé vem no vagão de trás. Creia que Deus está aqui e que você está prestando um culto, uma celebração a Ele. Depois você sente. Depois você sente. O mundo, as pessoas que não têm essa experiência com Cristo Jesus ainda, elas dizem: eu preciso ir para a balada, eu preciso ir para o barzinho, eu preciso ir para o carnaval, eu preciso dançar para me alegrar. O cristão, ele já é alegre, por isso que ele dança. Essa é a diferença. Algumas pessoas chamam a Comunhão Cristã Aba como a igreja do bailão do Pio. Legal, né? Eles estão nos elogiando sem saber. Eles estão dizendo: é um povo alegre, é um povo feliz, é um povo solto, é um povo que adora a Deus, um povo que glorifica a Deus, um povo que exalta a Deus. Então nós já temos essa alegria, nós já temos este contentamento, essa satisfação. E aí nós expressamos diante de Deus, em louvor, em adoração, em júbilo. Então você não precisa sentir que tem fé, basta você agir, e você verá que a fé irá agir, a fé irá atuar, a fé está aí. Aleluia. Depois dessa introdução, o primeiro ponto é: a fé é a substância. Vamos ler todos juntos no telão? A fé é a substância. A Bíblia diz que a fé é a certeza. A palavra certeza no grego, upostasis, não é essa a pronúncia, mas upostasis, significa substância. A fé é a certeza, a fé é a substância. A palavra certeza é a substância. Significa ser real. Ser real. Algo que você fecha os olhos e consegue apalpar, consegue tocar. Fé é isso. Mas antes que a fé opera, antes que a fé comece a agir, a atuar, nós precisamos compreender algumas etapas de como fazer a fé agir, de como operacionalizar a nossa fé. Pio, qual é a diferença entre fé, crer e pensamento positivo? Muito simples. O pensamento positivo, ele está estruturado, alicerçado na frase de alguém. A fé está alicerçado na frase do grande eu sou.
A nossa fé, ela está baseada na palavra de Deus. Essa é a grande diferença. E sabe de uma coisa? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E eu e você só temos que aprender essa tarefa, esse exercício, de tomarmos a palavra de Deus e materializarmos a palavra de Deus. Porque nós já temos aprendido aqui que tudo aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais, carnais, tudo foi criado pela palavra de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 11. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo, você tem que ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir através da palavra de Deus. Segundo lugar, você precisa imaginar. Você tem o texto, tem a promessa e você imagina o conteúdo da palavra de Deus. Você imagina. Em quarto lugar, você começa a declarar. Na Bíblia, no texto bíblico, ao declarar, eu tenho isso, você está chamando a existência. Amém? Mas Pio, mas ainda não tenho, mas você está dizendo, eu tenho. Eu tenho. Você está chamando a existência, você está declarando aquilo que os teus olhos espirituais estão vendo. Como eu disse, quando eu direciono a fé para Deus, eu uso a fé como instrumento, é um ato sacerdotal. Quantos creem aqui que nós somos reis e sacerdotes? Aleluia, glória a Deus. Eu sei que você não levantou a mão, mas eu sei que você crê. Eu creio que você crê. Nós somos reis e sacerdotes. E você, como sacerdote, você se aproxima de Deus, se relaciona com Deus mediante a fé. Ok? Vemos o versículo já vimos o versículo. Isso é um ato sacerdotal. Relacionar-se com Deus mediante a fé. Você usa a fé como um instrumento. Instrumento. Mas nós também somos reis. E quando você usa a fé sendo rei, assumindo o papel de rei, a fé não é instrumento, a fé é uma arma. A fé se torna em uma arma. Você vai declarar, você vai determinar, você vai comandar, você vai mandar. Você usa a fé como arma, é um ato, é uma ação de rei. Vejamos o exemplo de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. O texto está dizendo que Deus nos deu um espírito de poder. A palavra poder aqui no grego é dunamis. A mesma de Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: e recebereis dunamis, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra dunamis é a mesma raiz para a palavra dinamite. Quando é que se usa uma dinamite? Quando você está num lugar apertado, quando a situação está adversa, você precisa de força, de poder, de explosão, para você aumentar a sua conquista. Aí você usa dinamite, você usa dunamis. Então você não recebeu da parte de Deus um espírito de timidez, de covardia, de medo, não. Você recebeu um espírito de poder, de dunamis. Você recebeu uma força, uma dinamite. E o texto diz que esse espírito, ele é de poder, ele é de amor, ele é de moderação. A palavra moderação aqui significa estabilidade mental, autocontrole. Você tem muito poder, mas ao mesmo tempo você tem domínio próprio, autocontrole. Você é uma pessoa estável, porque o próprio poder de Deus produz esta estabilidade na sua vida. O espírito de medo me faz crer. Sabia disso? O espírito de medo, perceba que a Bíblia está dizendo que é um espírito. Medo é um espírito. Timidez é um espírito. Covardia é um espírito. Você acha que é um espírito das trevas ou um espírito de Deus?
Das trevas, é um chifrudo, safado, velhaco, caco, malandro. É um demônio. Espírito de medo. Ele vem para perturbar você, para atormentar a sua vida, para fazer você crer que o que a Bíblia diz não é a verdade. Ele age assim, ele age contra a verdade, contra a palavra de Deus, contra o Espírito de Deus. O espírito do medo, ele diz assim, não é bem assim. Se vier esse pensamento na sua mente, não é bem assim, chuta porque é laço. Coloque a sua fé, a sua vida, na mão daquele que tem capacidade, habilidade para te ajudar. É como se você tivesse que entrar num avião e tem um piloto hábil, capaz, tremendo. E tem também ali um cara mais ou menos. Tem 2 minutos de experiência de voo. Você colocaria a sua vida na mão de qual piloto? Daquele que é capaz, experiente, experimentado. Então eu vejo algumas pessoas às vezes ficam lutando. Você sabia que você gasta mais energia defendendo o errado do que aceitando o que é certo? Sabia disso? Você gasta uma energia tremenda. Não é bem assim. Eu não concordo, eu vejo diferente, eu não aceito. O que o espírito de medo quer é que eu creia que o que ele está dizendo é a verdade. E o que a palavra de Deus, o que o Espírito de Deus está dizendo é mentira. O medo é a fé na mentira, no engano. O espírito de medo age para anular o poder da fé da palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, você automaticamente não crê em Deus. Deus e sua palavra são as mesmas coisas, é a mesma pessoa. Não tem como você dizer, eu creio em Deus, mas não creio na palavra de Deus. Isso não existe. Se você crê em Deus, você crê na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você crê em Deus. Posso ouvir um amém? Agora veja, amados, a pessoa debaixo da influência do medo, a pessoa debaixo do espírito de medo, o espírito do medo, ele copia os mesmos passos que o Espírito Santo atua para que a nossa fé opere. Ele copia a mesma coisa, assim como Moisés lançou a vara e ela virou serpente, os magos, feiticeiros também lançaram as suas varas e elas se transformaram em serpentes. Da mesma forma, o espírito do medo, ele age copiando os mesmos passos do Espírito Santo para que você obtenha o resultado da sua fé. Ele age da mesma forma. O Espírito Santo leva você a ouvir a palavra de Deus. O espírito do medo leva você a ouvir uma declaração. Uma declaração. Uma palavra dita por alguém. Pai, mãe, amigo, chefe, vizinho, colega. Uma palavra. Por exemplo, o seu pai morreu de câncer. O seu avô morreu de câncer. Olha, existe uma grande probabilidade, provada pela ciência, que também você vai morrer de câncer. O espírito do medo, ele pega esta expressão, ele pega este pensamento, ok? E ele começa então a agir. O espírito de medo leva você a agora imaginar. O segundo passo, você imagina, a pessoa começa a se ver com câncer. Ela se vê de, é mesmo, né? Puxa, o meu pai com tantos anos tinha câncer, o seu tio também teve, o médico disse que geneticamente eu sou propenso a ter, e você começa a se imaginar ter câncer. Esse medo continua a operar na sua vida e coloca substância nessa sua imaginação. Você começa agora a sentir sintomas, dor, e não sei o que. Você agora já está sentindo. Porque o espírito do medo, ele está agindo. Irmãos, ouça isso. Vocês podem treinar o cérebro de vocês a pensar o que é bom ou a pensar o que é ruim. Se você pensa o que é bom, você rejeita o que é ruim.
Se você aceita o que é ruim, você rejeita o que é bom. Não tem como servir os dois senhores. Não tem, não é possível. A sua mente, ela controla o seu cérebro. O seu espírito deve controlar a sua mente. Os seus pensamentos controlam o seu cérebro. O seu espírito deve controlar os seus pensamentos. Maus pensamentos afetam negativamente o seu cérebro, que afeta negativamente todo o seu corpo. Bons pensamentos afetam positivamente o seu cérebro, que afeta positivamente todo o seu corpo, cada célula do seu corpo. As informações que você tem no seu cérebro podem ser afetadas pelas circunstâncias. Se você tem uma situação, uma informação ruim armazenada no seu cérebro, se a circunstância for ruim, isso influencia o seu cérebro, influencia os seus pensamentos, influencia as suas emoções. Quando os discípulos estavam com Jesus no meio do mar, e de repente veio uma grande tempestade, queridos, eles estavam com Jesus no barco. Eles estavam com Jesus no barco. Mas eles conheciam histórias de parentes, de amigos, que morreram afogados no mar da Galileia. Eles ficaram com medo, porque a circunstância evocou, despertou a lembrança de que alguém morreu numa tempestade, e eles diziam, nós também vamos morrer. Chegaram para Jesus, no grego, eles chegaram de uma forma assim mal educada para Jesus. E Jesus estava dormindo. Chacoalharam Jesus, mestre, o senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Você pode imaginar a água da vida morrendo afogada no mar da Galileia? O Criador do universo morrendo afogado no mar da Galileia? Percebe que eles tinham um registro na mente. Veio uma situação parecida, isso é isso. Ali age o espírito do medo. Ali age o espírito do medo. E o espírito do medo, ele paralisa você, ele congela você. Ele trava você. É interessante que, ao acessar essas informações, o cérebro acessa essas informações pelas emoções. Essa informação aqui é a gnose, já estudamos isto. É o conhecimento científico, é o conhecimento natural, adquirido. Agora, a revelação, e isso está na nossa alma. Sentimento, alma. Agora, a revelação, ela está no nosso espírito. Ela vem no nosso espírito. Você tem as revelações de Deus no teu espírito. Eu estou conversando com você aqui, mas tudo aquilo que eu digo da palavra de Deus, que é verdade, é testificado pelo Espírito Santo no teu espírito. Você sente que é verdade, você é tocado pela palavra. Por isso, queridos, eu sempre digo que o cristianismo não é religião. Não é. A religião coloca o povo lacaito, o povo laico, ok, aqui. E aí os sacerdotes ficam aqui em cima. E aí eles dizem o seguinte, a religião diz o seguinte, para você falar com Deus, você tem que ir através do pastor. Você precisa da liderança. Isso é religião. Só que cristianismo não é assim. Deus não ama mais a mim do que a você. Ele ama a mim e a você igualmente. A minha oração não é mais forte, não é mais poderosa que a sua. A minha oração e a sua oração são iguais. Sabia disso? A mesma oração. Você não precisa vir aqui e dizer assim, Pio, ore por mim. Você não precisa disso. Você pode dizer assim, Pio, ore comigo. Vamos orar juntos. Aí sim. Agora, orar por mim, como que se... Agora, você imagina, Deus ama a mim e a você igualmente. Ok? Aí você diz, Pio, ora por mim. Eu digo, Deus, pastor José, vem cá. Vem cá. Ele chega para mim, Josué chega para mim e diz assim, Pio, ore por mim.
ore por mim. Só que Deus ama a mim igual a Ele. O mesmo Espírito que habita em mim, habita nele. O mesmo sangue que me lavou, lavou Ele. O meu nome está escrito no mesmo livro que o dele, lá no livro da vida. O anjo acampa ao meu redor, acampa ao redor dele. Pode imaginar isso? Aí ele diz: Pio, ore por mim. Aí eu chego e digo assim: Deus, o pastor Josué, o teu servo, o teu filho, está pedindo. Deus olha para mim e diz: Pio, largue de ser metido. Eu amo a ele igual eu amo você. Eu posso responder a oração dele. O que você está fazendo aí? Aleluia. Nós sabemos que você está sendo ricamente abençoado. Eu sei que a palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz, ela é alimento. Eu gostaria que você considerasse tudo isso que você recebeu até agora. E também considere esse convite que nós queremos fazer para você. Agora pela manhã, às 9h30, no nosso templo, nós temos uma celebração, um culto especial para enriquecer a sua fé, abençoar o seu coração, fortalecer você, dar a você bom ânimo. Se você não puder vir agora pela manhã, às 6 horas da tarde, nós temos mais uma programação. Traga a sua criança, o seu filho junior, adolescente, traga alguém que você ama da sua família, o seu vizinho, o seu parente. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Nós queremos abraçar você, nós queremos receber você com muita gratidão, com muita alegria. Nós queremos também ter uma palavra de oração nesta hora. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, nesse instante, nesta hora, Senhor, nós podemos falar contigo e apresentar a vida de cada pessoa nesse instante que está nos assistindo. Senhor, estenda o seu braço forte, estenda a sua mão de graça, estenda a sua mão de poder, trazendo saúde no físico, na alma, no espírito. Pai, nós declaramos a sua poderosa mão estendida, que é o próprio Espírito Santo do Senhor. Pai, nós declaramos um antes e um depois na vida de cada pessoa. Com gratidão nós oramos, certo de que isto é assim, para a glória do teu nome. Amém. Nós também temos um convite maravilhoso, um convite especialíssimo para você. Nós temos agora, neste final de semana, uma grande conferência. Nós chamamos Conferência ABA. É uma conferência onde estamos trazendo preletores fora do Brasil, da Argentina, da África do Sul. Eu estarei ministrando nessa conferência. É algo maravilhoso, extraordinário. Louvor, adoração, dança, teatro, palavra de Deus, comunhão. Um grande movimento, um grande movimento. Eu tenho certeza que você será impactado positivamente pela glória de Deus, pela presença de Deus. Sinta-se convidado, venha participar conosco. Eu tenho certeza que vai ser um marco na sua vida. Eu espero por você. Deus abençoe você, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Sonhos, definidos pela ciência como ilusões noturnas, definidos pela filosofia como desejos reprimidos. Seria possível ideias loucas e surreais surgindo dentro de nós? O que nos impede de viver esse sonho como realidade? Em Salmos 126:1, o salmista nos diz: estávamos como os que sonham. Podemos então afirmar que nossos sonhos não são desejos ocultos no nosso inconsciente, mas sim um estado de euforia, de riso, com cantos de alegria. O casal sonhando com seu casamento, a mãe vendo seu primeiro filho na ecografia, a primeira viagem internacional, o primeiro amor. Mas sabemos que vai além. O sonho da obra de Cristo sendo base da sociedade, o sonho de cultos realizados ao único e verdadeiro Deus e de ver aqueles que Ele criou desfrutando da herança. Por isso, o que dizer, o que fazer, com o que sonhar, agora que sabemos que o mundo é a nossa herança?